Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Bruno César e hoje nós vamos aprender duas maneiras de copiar dados de uma tabela para abas da sua planilha Google utilizando o recurso de checkbox, que é a caixa de seleção, usando também as funções filter e query. Nós vamos entender qual que vai ser a diferença de utilizar seja a função filter ou seja a função query. Repare que ao marcar aqui a caixa de seleção, será copiado aqui os dados da linha correspondente para esta aba, utilizando a função filter e também os dados para essa aba aqui, mas neste caso utilizando a função query, e eu vou mostrar aqui a diferença entre uma e outra, ok? Então vamos lá, deixa eu desmarcar aqui a nossa opção para que a gente possa fazer o nosso passo a passo aí do zero. Lembrando que eu vou deixar o link da planilha aí nos comentários para que você possa fazer a cópia aí em seu Google Drive. Então eu tenho aqui neste exemplo, utilizando aqui a função filter, ela tem um detalhe, pessoal, que quando você utiliza a função filter, ela não copia para você os dados aqui do cabeçalho. Então eu estou trazendo aqui os dados deste cabeçalho, utilizando aqui uma fórmula, eu estou trazendo aqui como vetor o cabeçalho da minha página 1, ok? Então como que a gente faz isso? Eu vou apagar aqui para que vocês possam aprender. Você vai pressionar aqui igual, chaves, e nós vamos indicar aqui agora o intervalo. Então, eu quero trazer os dados que são das colunas A, B, C e D. Então, eu vou selecionar aqui esses dados, vou travar aqui utilizando a função F4 e vou fechar aqui as chaves. Vou dar Enter. Observem que aqui ele trouxe o cabeçalho. Este item ele é interessante porque se você alterar o nome aqui no cabeçalho, automaticamente ele será atualizado aqui na sua aba da função filter, ok? Então aí, se você utilizar o recurso de copiar e colar, ele não vai ser atualizado. Então vamos lá. Agora eu vou apagar aqui a minha função filter para que a gente possa fazer do zero. Então vamos lá. Igual a nossa função filter. Lembrando que esta função, pessoal, você filtra ela utilizando um intervalo e a condição que você quer. Então, o meu intervalo ele está na minha aba página 1. Então, eu quero trazer os dados aqui da célula A2 até a coluna D10. Então, eu vou selecionar aqui a minha coleção de dados, vou travar aqui utilizando a tecla F4. E qual que é a minha condição? A minha condição é, quando a minha coluna E2 até E10, vou travar, ela for igual verdadeiro. Por que que é verdadeiro? Porque quando a gente marca aqui o nosso checkbox, a nossa caixa de seleção, por padrão, ou ele marca como verdadeiro ou como falso. Então, vou colocar aqui true e vou fechar a minha fórmula. Observe que eu vou dar um Enter aqui. Ele não vai trazer nada por enquanto, porque eu não tenho nenhuma opção aqui marcada. Observe que aqui, quando eu marcar aqui agora, ele vai trazer aqui a minha linha, que é o Bruce Wayne, item 1, 31 de 1 de 2023, e o valor. Agora, um ponto interessante aqui, ó, que eu quero ensinar para vocês mais uma dica aqui. Quando você deixa desmarcado, observe aqui, ó, que ele retornou aqui nenhuma correspondência, como se fosse uma espécie de erro, ok? Aqui, ó, nenhuma correspondência foi encontrada no retorno de filter. Como que a gente trata isso daqui? Porque se você não marcar nenhuma opção aqui, vai ficar em branco aqui, deixando a sua planilha mais elegante. Então, nós vamos utilizar aqui a função se erro, ok? Então, vou abrir e fechar parênteses aqui e vou dar Enter, né, na mesma. Observe que aqui agora, olha só, não tem nada selecionado aqui na minha página 1 e aqui, então, retornou vazio. Observem aqui a função que eu estou aplicando, ok? Para que você possa ter um entendimento melhor. Então, a partir de agora, quando eu selecionar aqui as linhas utilizando a caixa de seleção, elas serão aqui marcadas para a minha tabela função filter. Só que aqui tem um detalhe, pessoal. Se você quisesse trazer apenas a coluna nome e a função data e a coluna data, utilizando a fórmula filter, você teria que fazer isso, duplicar esta fórmula aqui em duas colunas. Isso não é interessante. Nós vamos aprender essa diferença agora utilizando a função query. Observe que aqui, ó, eu tenho a minha função query,
no qual ele também está trazendo os dados que estão marcados aqui com a caixa de seleção da minha página 1. Então, nós vamos fazer do zero aqui esta função. Observem que eu vou apagar. Agora, eu não vou trazer aqui o cabeçalho. A própria função query vai trazer esses dados para mim. Então, eu vou clicar aqui, igual, query. Vou abrir aqui o parênteses. Então, quais são os dados que eu quero buscar? A minha página aqui, página 1. Eu quero trazer da minha coluna, da minha linha A1. Eu posso até selecionar aqui até o final, pessoal, até E10. É importante que você informe aqui o intervalo completo de A1 até E10, porque se você não informar, na hora de você for fazer a comparação, ele não vai entender ali qual dado que você deseja buscar. Então, vamos entender isso aqui agora. Qual que são as colunas que você deseja aqui copiar? Eu quero trazer a coluna A, a coluna B, a coluna C e a coluna D. Então, nós vamos dar um select aqui. A, vírgula, B, vírgula, C, vírgula D. Ou seja, eu estou indicando que eu quero trazer as colunas A coluna B, a coluna C e a coluna D. Aqui tem um ponto interessante que se você colocar a indicação da coluna com letra minúscula, vai dar erro. Então, é importante que você faça a indicação aqui da coluna utilizando letra maiúscula, ok? Então, vamos lá. Agora, qual que é a minha condição? Onde a minha coluna é igual a verdadeiro, que é igual a true. Então, vamos lá. Where que é a minha coluna, igual a true. Vou agora fechar aqui a nomenclatura da minha fórmula e dar Enter. Observem aqui que agora ele trouxe aqui, olha só que interessante. Ele trouxe todas as colunas que eu selecionei. Ah, Bruno, mas e agora se eu quisesse trazer somente a coluna A e a coluna C e a coluna D? Você vem na sua fórmula aqui, e altera, tira, deixa lá, select A, vírgula, C, vírgula D e dá Enter. Observem que neste caso, você não consegue fazer essa tratativa com a fórmula filter. Caso você queira fazer esse tipo de situação utilizando a fórmula filter, você teria que filtrar aqui os dados, copiando a fórmula em cada coluna que você deseja aplicar. Então, a fórmula query, ela te dá essa versatilidade de você escolher quais os dados que você deseja aí copiar. Olha só, se você quisesse trazer somente a coluna A e a coluna D. Ok, pessoal? Então, eu vou voltar aqui a minha fórmula para o valor original. E esse é um ponto interessante também, que você, quando pode utilizar este recurso aqui do checkbox, que é a caixa de seleção, se você utilizar a fórmula import range. E se você tiver dúvida como utiliza a mesa, deixa aí no comentário. Ok, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse. Se ele foi útil para você, deixe aí nos comentários, deixe aí também sua curtida, porque isso é muito importante aí para o canal. E também não deixe de se inscrever. Um abraço e até o próximo vídeo.